Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 14. Nessa versão, o 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e o ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre falamos, irmãos, de consciência, de entendimento, porque é a base de recebermos mais de Deus. Como assim, pastor? Desde antigamente o Senhor falou através de seus profetas, dizendo: o meu povo sofre, padece por falta de conhecimento. Ele não disse: o meu povo sofre e padece por causa do diabo. Ele não disse: o meu povo sofre e padece por causa da enfermidade, dos anjos caídos, dos demônios. Não, ele disse: o meu povo sofre e padece por falta de conhecimento. Amém? Por isso nós trabalhamos com conhecimento. Quanto mais os irmãos aprendem da palavra do Senhor, mais da palavra do Senhor vai estar na mente, renovando a nossa mente. É necessário. Sem a tua mente o seu corpo não faz nada. E se o Espírito Santo dirigir a nossa mente, teremos êxito em tudo que vamos fazer, sem nenhum tipo de problema. Mas tudo isso, irmão, está balizado no amor de Deus. Você conhece, já ouviu falar do amor de Deus? Amém? Você já ouviu falar do amor de Deus? O amor de Deus tem nome: Jesus Cristo. Ele é o amor de Deus, Ele é a graça, Ele é a ressurreição, a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a restituição, Ele é tudo. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele. A palavra nos garante que o amor de Deus está manifestado, não manifestado em Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus. Amém? O texto que nós lemos no versículo 14 diz que o amor de Deus nos constrange. Está dizendo o quê? Que Jesus nos constrange. Ele avança dizendo o quê? Que ele crê, que ele tem certeza que Jesus morreu, um homem, um só, morreu por todos, logo todos morreram. Você entende isso? É difícil entender isso? Ele disse: olha, Jesus morreu por mim e por você. No reino celestial ou no reino das trevas, é como se fosse eu tivesse morrido. Jesus morreu por mim e por você, morreu em meu lugar. Isso está pago no reino das trevas.
como salário do pecado, entende? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio, morreu por mim e por você, e aniquilou a dívida do pecado. Agora nós não somos pecadores. Eu estou falando de alguém que aceitou Jesus, que está em Jesus, entende? Se você não aceitou Jesus, você tem um problemão, problema sério, maior ainda está por vir do que agora. Mas se você aceitou Jesus, amém? Eu aceitei. Tem mais alguém que aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus. Esse benefício foi lhe dado. Você é livre do pecado. O pecado não tem poder de arrastar você, não tem poder de manipular você. Você ouviu o testemunho da irmã dizendo que você pode ficar em casa por várias coisas, até mesmo por preguiça, mas ainda que tenha todas essas oferendas da carne, vamos dizer assim, ela tomou uma decisão e disse: não, eu vou. Então significa isso que o pecado ou a vontade de prender ela não pode prender ela, se ela realmente quiser fazer a vontade de Deus. Ninguém pode ser preso querendo fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus deu para mim e para você. Mas se eu ouvir a carne, certamente eu ficarei. Isso nós temos que ter em mente. Nada pode me parar, nada pode me parar, nada pode me parar, porque Cristo morreu por mim, demonstrando o seu amor. Deus me ama, amém? Glória a Deus. Continua, de modo, eu quero que você preste atenção no versículo 16, que de modo, de agora, prestou atenção no verbo? Preste bem atenção. Paulo estava dizendo: agora, preste bem atenção. Agora não é amanhã. Agora, de agora em diante, ninguém considere o outro do ponto de vista humano. Prestou atenção nisso? Veja como isso é poderoso. Ele disse: de agora em diante, que você percebeu que Jesus morreu por você, e que você morreu no campo espiritual, agora recebeu uma nova vida por meio de Cristo, que você não deve nada ao reino das trevas, você não pode considerar um irmão em Cristo pelo lado humano. É fortíssimo, entende? Eu estou vendo o irmão Robson aqui. Mas o irmão Robson é assim. O que é que você está vendo? Físico ou espiritual? Você está entendendo o que o Senhor está falando? De agora em diante, eu em Cristo Jesus, eu não posso considerar o defeito físico de ninguém. De ninguém. Eu não posso considerar. Porque se eu considerar o defeito de alguém que é meu irmão em Cristo Jesus, e que ambos fazemos parte do mesmo corpo, eu estou afetando o corpo que eu faço parte. Entendeu? É como se a boca mordesse o dedo. Vai ficar agradável? Não vai ficar agradável. É como se o dedo do pé não gostasse da orelha, ou a orelha não gostasse do nariz, do mesmo corpo. Eu e você, que aceitamos Jesus, fazemos parte de um só corpo. E ele disse, essa mensagem é muito importante. Ele disse: agora, não considere mais ninguém do ponto de vista humano. Quando você olhar, eis aí o meu irmão no corpo de Cristo. É cristão, aceitou Jesus, não importa o que ele está vivendo. Você agora é um pedaço de Cristo, ou representante de Cristo,
para cobrir essa pessoa através da tua graça. De que maneira, pastor? Pegar o peso dela e arrastar? Não! Fechando a tua boca e ministrando edificação sobre ela. Palavras de graça. Em graça fomos recebidos, em graça fomos concedidos, em graça vivemos, em graça estamos, e em graça, cheio de graça, oferecemos graça. Você oferece o que tem. Amém? Então, de agora em diante, vamos fazer o que, irmão? Vamos fofocar? Ih, a Ana Maria, assim, 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 assim. Ih, o irmão João, assim, assim, assim. Isso não é obrigação. Ele disse que de modo, agora em diante, não considere, é uma advertência. Entende? Não é uma obrigação, ele disse. Porque se você for a causa de acusação no corpo, o Espírito Santo, que é o mantenedor dessa saúde desse corpo, ele vai achar você. Ele vai procurar entrar no corpo de Cristo e ver quem é o causador dessa confusão. Aí vai chegar até você, ou até mim, se estiver falando, e ele vai dizer: as bênçãos que o corpo estava ministrando para que você seja curado, liberto, transformado, não pode chegar a você. Você se torna um caroço que o corpo quer expurgar para fora, porque já não faz parte desse corpo como interessa. Lembra quando dá uma infecção? O corpo logo forma um caroço, protege o corpo dele e começa a empurrar ele para fora. Protege ele, o corpo, para não, essa infecção não esparramar, e começa a empurrar isso para fora. Por isso ele deu essa advertência, que tem o famoso texto da Santa Ceia, que diz assim: porque você não participa de forma digna, não é pecado, é digna, sem conhecer o que era o corpo de Cristo, há muito entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram ou dormiram, na outra versão. Entendeu? Mas não está falando de pecado, que você não pode participar, não. Está dizendo que você precisa entender o que é o corpo de Cristo. Quando você pega o pão, quando você pega o vinho, você está dizendo: eu faço parte desse corpo, eu não posso falar mal desse corpo. Uma vez eu conversei com a missionária Elisângela sobre algo muito importante. Nós falamos: como pode o Espírito Santo na minha vida falar do Espírito Santo na vida do irmão ou do outro? Que espírito que é esse? Entendeu? E o texto da ceia, ele abrange isso com muita clareza. Ele disse: por você não entender que você faz parte do corpo e que você não pode falar mal do corpo, há muito entre vocês doentes, fracos e muitos que dormem ou morreram. É como ele estivesse falando: você faz parte de uma comunidade fechada. Você não sabe quem Deus levantou hoje para interceder pela sua vida por meio do Espírito Santo. Você não sabe, eu não sei. De repente é o Marcos Roberto lá fora, que Deus levantou para interceder por alguém. Mas no momento que ele vai interceder, alguém está dizendo: o Marcos Roberto é assim, Marcos Roberto não presta, cortou. E Deus não vai levantar outra pessoa para orar por você, porque Deus não volta atrás do que falou. Era para você não ter a enfermidade, se não tivesse falado mal dele, porque Deus já tinha preparado ele para interceder por você. Porque nós fazemos parte do corpo. Não só o pastor e a pastora é importante, mas todos que estão ligados no corpo. E o Espírito Santo intercede um pelo outro, por meio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa acorda na meia-noite e diz assim: olha, eu vi fulano. Claro que é para você interceder. Ou você acha que o Espírito Santo é um fofoqueiro?
Ah, eu mostrei a vida de fulano para você contar lá no vizinho. Não, não é. É uma coisa séria, de unidade. A palavra correta é koinonia, comunhão, que deriva de parceria, associação e de repartir, tudo no mesmo corpo. Ah, Deus mostrou algo para você, o que você vai fazer? Ah, eu acho que fulano daí pecado. Não. De agora em diante, não consideramos ninguém da forma humana. Está escrito aí? Está escrito, irmãos? Está escrito. É um texto muito importante. Versículo 16: de modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E ele continua, ele disse: nem Cristo você deve considerar, nem como Cristo era antes da cruz. Está aí. Ainda que antigamente nós consideramos ele como humano, que veio, morreu. Ele disse: agora não considere ele como humano que veio à terra, porque ele não é mais aquela pessoa. Ele, como se diz, evoluiu. Não, ele recebeu a sua glória. Quando ele veio para a terra, ele deixou a sua glória, e sem a sua glória ele andou gloriosamente, dando ordem, dentro da lei, curando, libertando, salvando. Mas agora ele não é o mesmo. Quando ele assuntou ao céu, subiu ao céu pelo seu próprio poder, ele tomou de volta a sua glória. Não podemos considerar Cristo como ele foi. Está escrito aí no mesmo texto. Versículo 16. Eu quero que os irmãos leiam. Veja como está escrito nessa versão: de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Por quê? É muito importante você saber que hoje Cristo é o Cristo ressurreto. É muito importante você ter na tua mente como renovação, como foi dito essa noite para todos nós, que o Cristo não é aquele da foto, lembra? O Cristo bonitão, né? Olhos claros, cabelos bem partidos no meio, né? Uma barba perfeita. Não. A Bíblia diz em Apocalipse que agora ele é cabelos brancos, olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, cinturão da verdade, sobre a sua coxa um manto escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus pés reluzem como latão reluzente. Esse é o nosso Cristo, não Jesusinho lá na cruz. Ele disse: não considere mais, porque tem muita gente no espírito religioso externo, porque a religião é externa, não é espiritual. A religião é prática. Se você ler, a religião é a prática cotidiana, não o que é externo. Estou falando do que é espírito, entende? Todo mundo vai lá: ai, o meu Jesusinho lá na cruz, aquele que sofreu. Você nasceu? Alguém de vocês nasceu antes da cruz? Ou no momento da cruz? Todos nós nascemos depois da cruz, e a vida que ele nos deu foi a vida que ele tinha depois da cruz. Amém? É difícil entender isso, irmãos? É difícil entender isso? Os irmãos entenderam? Não devemos considerar mais ninguém. Pastor, por que o senhor disse tudo isso? Porque o Senhor mandou repreender o espírito da fofoca, e eu repreendo em nome do Senhor Jesus o espírito da fofoca, o espírito do palhaço. O que é o espírito do palhaço, pastor? Aquele que gosta de falar da vida do outro e dar risada. A começar de mim, que seja repreendido o espírito da fofoca. Sejam livres em nome do Senhor Jesus. Quando alguém perguntar de alguém, que haja edificação da tua boca. Não sou um instrumento de derrota na vida daquela pessoa, é a tua resposta. Ah, você conhece a irmã Maria? Conheço. O que você acha? Excelente serva do Senhor? Não, excelente filha do Senhor. Ela não é mais escrava, ela é uma filha.
ela está na graça. Amém? E quem está no corpo de Cristo é um abençoado, não é um derrotado, não é um fracassado, é um filho de Deus, é um abençoado. Ele já venceu a morte, ele já venceu todo tipo de acusação, ele já venceu, porque maior é aquele que está em mim. Você ouviu nessa noite? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo do que aquelas pessoas que te apontam. Maior, não importa se aprova você ou não. Ei, maior é o Espírito Santo na tua vida. Maior é Deus que te aprovou. Não fique preocupado com o que as pessoas acham de você. Deus te aprovou, Ele é o maior. Ele te aprovou, Ele é você, Ele precisa de você, Ele está confiando em você, Ele necessita da sua ajuda para o cumprimento da palavra. Não é um dependente, mas Ele precisa de você. Ele levou confiança a você. E ele continua dizendo: depois que você aprendeu que você não deve olhar os seus irmãos em Cristo pelo lado humano, mas sim porque ele é no campo espiritual, no corpo de Cristo, e que você não deve considerar Cristo antes da cruz, ou como humano, mas sim como Deus Todo-Poderoso, você vai chegar ao entendimento do versículo 17. Ele disse: porque se alguém está em Cristo, versículo 17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Oh, isso não é normal, isso não é ordinário, isso não é comum. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. A primeira criatura foi feita lá em Adão, mas quando alguém aceita Jesus, ele é uma nova criatura, não é igual aos demais. E ele continua: foi anulado todo o passado dessa pessoa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está escrito. Porque se alguém está em Cristo, está aí no texto, irmão, 2 Coríntios 5, 17, capítulo 5, versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo? Eu estou em Cristo. Erga a tua mão e confirma, e diga: eu estou em Cristo. A tua confissão te coloca lá, Ele te recebe. Não importa o que você está vivendo, não importa, é apenas erga a tua mão. Ele diz: se alguém está em Cristo, diga: eu estou em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Mais alto, diga: eu estou em Cristo. Mais alto: eu estou em Cristo. As coisas sérias, diga: as coisas sérias, todo o meu passado, todo o meu erro ficou para trás. Eu sou, a partir de agora, uma nova criatura, um filho de Deus. Nós somos, diga aí: eu sou uma criatura criada do Espírito de Cristo, que me libertou da lei, do pecado e da morte, me libertou da acusação, me libertou da fofoca, do apontamento. Eu sou livre. Encheu a minha boca de bens. Quando eu abro a minha boca, sai bens, sai bens. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que te prendia não prende mais. Todo o pensamento das coisas passadas não te prende mais. Comece a liberar perdão. Pastor, não fala isso não. Comece a liberar perdão. Sabe, irmão, a forma principal de você liberar perdão é o reconhecimento. Entendeu? Qualquer um pode pedir perdão, mas reconhecer é outro nível. Sabe? Quando aquela pessoa talvez não chegou, mas vai chegar alguém até você e dizer assim: eu reconheço que estava errado, não deveria fazer isso,
e fiz acerca disso e disso e disso. Eu reconheço o meu erro e te peço perdão. Porque agora também, irmão, existem pessoas que querem falar que desculpa é perdão. Não é perdão. Desculpa é outro nível. Eu fiz algo sem nenhuma intenção, errei no trajeto, eu posso falar desculpa. Mas quando eu sei que eu estou errado e prejudiquei alguém, desculpa não serve. É perdão. Você pode me dizer para mim, pastor, quem perdoa é Deus? Se você não aprendeu ainda, Evangelho de João 20. Quem recebeu o Espírito Santo foi lhe dado o poder de perdoar. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem vocês reter o perdão, será retido. Agora é com você. Quem você perdoar, será perdoado, totalmente perdoado. Quem você não perdoar, não será perdoado, nem por Deus, porque você o representa aqui. Entende a seriedade? Mas é preciso, irmãos, ser genuínos no nosso avanço. Pastor, o que tem a ver com isso com a mensagem? Cristo nos perdoou, sim ou não? Quantas vezes, irmã Maria, Jesus chegou lá e falou assim: irmã Maria, eu lembro do que você fez no ano passado. Fazer que nem um filme, eu lembro do que você fez no verão passado. Quantas vezes você já ouviu Jesus chegar na tua casa e dizer: eu lembro do erro que você fez, daquele mal que você falou daquele pastor, ou daquele mal que você falou daquele vizinho, ou daquele cara lá no trabalho, daquela pessoa naquele trabalho? Quantas vezes você viu Jesus falando? Porque o perdão de Jesus é definitivo. A Bíblia diz que Ele perdoou e lançou no mar o esquecimento, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como Ele perdoa, eu devo perdoar. Não disse que é uma obrigação, eu disse que você deve perdoar. É uma advertência, não é uma obrigação, não é um mandamento. Mas se eu estou em Cristo, eu ajo como Cristo agiu. Entendeu? Não adianta dizer assim: eu perdoei. Acontece isso muito, principalmente na relação de casamento. E aí é terrível, nem quero entrar muito em detalhe. De vez em quando aparece um defunto que tem 10 anos. De vez em quando aparece um defunto que tem 12 anos. E lá vem ele, todo fedido, para o meio da relação. Eu lembro o que você fez, ainda me dói. Você pensa que foi fácil? Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Já contei para os irmãos, tem gente que chora, soluça, está preso lá. Ele está vivendo aquele momento ainda, entende? Quando ele lembra, ele traz a existência, ele para tudo, perde o movimento, fica fraco. Precisa dar a ele água com açúcar. Senta um pouquinho, perde o fôlego. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Você é uma nova criação, um filho de Deus. Um filho de Deus não é abalado. Diga assim comigo: eu não serei mais abalado. Você não pode ser abalado. Você sabe, você crê, você entende no que você está confessando? Que ninguém, não é que alguém vai chegar e vai falar algo para você e você não vai sentir mais aquilo. Está dizendo que ninguém mais vai afrontar você. Eu não serei abalado. Entendeu? Jesus não foi abalado, você não será abalado. O espírito de afronta, de acusação, não tem poder sobre você. Porque se você está chorando, gemendo e lembrando daquilo lá, o espírito da acusação, do sofrimento, da angústia, da falta de perdão, te cercou como leão. Armandíssimo. Está escrito: procurando quem possa tragar. Mas o Senhor me mostrou que até mesmo o relacionamento não consegue mais ter a mesma fluência que tinha antigamente, por causa que não perdoou 100%. Falou da boca para fora: não te perdoo. Mas isso não é feito
porque não tem concordância com o seu espírito. Não adianta apenas você falar, sabe? Em certo momento, o seu coração está cheio, tão cheio daquilo lá, que você fala, porque você fez aquilo. Se ele perdoar, não é tirar do teu espírito, não deixar que aquilo controle você. Não é miopia, não é amnésia, não é não ver, não é lembrar. Não está falando que você não vai lembrar mais, mas quando você lembrar daquilo, não vai controlar mais você, não vai direcionar você, não vai impedir você de fazer alguma coisa por causa de algo que aconteceu. Você acha que quando estava ali na multidão de pessoas que gritavam crucifica, crucifica, não tinha ninguém que ouviu a mensagem de Jesus? Será que nem tinha ninguém ali que um parente foi curado ou não? E não contentaram em bater nele quando ele estava no tronco, foram batendo na via dolorosa até chegar à cruz. Se nós fôssemos eles, ai irmão, Senhor, que desça fogo e consuma todo esse povo. Não, Jesus disse, Pai, perdoa eles, Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso exemplo. Jesus deixou o exemplo, perdoe, não lembre mais. Deixa eu terminar dizendo isso, irmãos. Quer um avanço na vida sentimental, entre relacionamento, entre casamento, entre namoro, entre noivado, relacionamento entre pessoas. Quer um avanço, tem que haver o genuíno perdão. Eu ouço, o Senhor me mostra uma pessoa dizendo assim, ele errou, ele tem que vir aqui, ele tem que se humilhar, dobrar o seu joelho, pedir perdão a mim. Sabe o que a Bíblia diz? Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você e você não fez nada, vai até ele e peça perdão. Você está livre de tudo aquilo que ele guardou no coração. Na verdade, limpe o seu coração. É o que a palavra está dizendo. Não procure se você tem razão ou não. Cristo não procurou se ele tinha razão ou não. Todo mundo fala de Deus todo dia. Hoje mesmo deve ter falado um monte de Deus, e ele não procura ter razão e dizendo, não, eu vou tirar a vida que me pertence para você não ficar falando de mim. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não é vingativo. Ele não é um senhor feudal. Ele é Deus, ele te deu o livre-arbítrio, ele te ama. Você ouviu? Porque o amor de Deus nos constrange. Nos ama tanto que morreu por nós. Vou trazer um resumo geral, irmão, porque eu estou pregando isso. Há muitas pessoas, como a missionária Aline disse, que diz assim, eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu sou uma boa pessoa, por que eu não consigo avançar? Por que certas coisas acontecem comigo? Porque você não perdoou. O Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo para mim e para você, que é preciso perdão para você avançar. É preciso liberar o verdadeiro perdão e nunca mais tocar nesse assunto, a não ser como testemunho, como uma forma alegre de lembrar do que você venceu. Mas se isso está em você, é porque você não venceu. Como isso pode? Você é mais do que vencedor? Ou você ainda está na batalha para vencer? Eu sou mais do que vencedor. Eu declaro que você é mais do que vencedor. Diga aí, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Todo o passado ficou para trás.
eis que tudo se fez novo. E ele termina dizendo: e Deus fez coisas novas, no texto, no versículo 17, fez todas as coisas novas para mim e para você, e nos deu o ministério da reconciliação. Se reconcilie, marque esse texto, mastigue ele. Não estou falando que você é animal. Chega em casa, leia, releia, peça para o Espírito Santo falar no teu coração. Peça, porque tem gente que entra, né, no neutro. Ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Não, peça para o Espírito Santo te mostrar o que você realmente deve fazer. Fala: Espírito Santo, fala comigo, porque eu creio que sou teu filho, tu és a minha direção, a minha bússola, o meu norte, o meu guia, o meu mestre. Fala comigo o que eu devo fazer, o que eu devo falar, qual é a pessoa. Se eu entrei em esquecimento, me lembre, me mostre. O Espírito Santo está envolvido 100% naquilo que te faz avançar. Se tem algo te prendendo, pergunte a Ele: fala comigo, Espírito Santo. Mas depois que Ele falar, obedeça a ordem dEle, porque Ele não voltará a falar com você enquanto isso não for cumprido. Amém? Amém, irmãos? Amém. Sejam livres em nome do Senhor Jesus. De tudo aquilo que prendeu vocês até aqui, sejam livres em nome do Senhor Jesus. De toda obra lançada, de todo espírito de enfermidade, vírus, bactéria, seja livre em nome do Senhor Jesus. De toda obra do cativeiro, da tormenta, seja livre em nome do Senhor Jesus. De tudo aquilo que te perturba, seja livre em nome do Senhor Jesus. Dos espíritos da noite, seja livre em nome do Senhor Jesus. Do espírito da enfermidade, da doença, do vírus, da bactéria, seja livre em nome do Senhor Jesus. De todo embaraço no trabalho, na rua, onde você está, na tua casa, no teu relacionamento, seja livre em nome do Senhor Jesus. Produza 100 por 1 em nome do Senhor Jesus. Amém? Está terminado em nome do Senhor Jesus.